Qual relação têm os usos e costumes com a doutrina? Alguns líderes das igrejas ensinam usos e costumes e os chamam equivocadamente de doutrina. A doutrina são os ensinamentos da Bíblia que não podem ser alterados, como a doutrina sobre os atributos de Deus, a graça, a salvação, a regeneração, a santificação, a justificação pela fé, sobre o pecado e o Espírito Santo. Os usos e costumes são hábitos e tradições da igreja ou de uma comunidade manifestados nas roupas, na alimentação, na liturgia do culto, na comunicação, nos gestos, no relacionamento, no entretenimento e podem mudar com o tempo de acordo com a cultura e necessidade do povo. A doutrina bíblica e usos e costumes são conceitos diferentes, mas são vinculados, pois há usos e costumes pecaminosos e não pecaminosos. Jesus disse que o cristão é o sal da terra e luz do mundo, e por esse motivo não deve aderir aos costumes pecaminosos do mundo. Em Tiago 4,4, Jesus disse que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. A palavra mundo, neste versículo, se refere a costumes pecaminosos do mundo. No intuito de proteger a igreja da influência pecaminosa do mundo, alguns líderes religiosos proíbem certos usos e costumes. Entretanto, eles devem tomar cuidado para não criar mandamentos que não são bíblicos. Em 1 Coríntios 2, 20 a 23, o apóstolo Paulo repreende os presbíteros que estavam seguindo falsos apóstolos que os proibiam de usar algumas coisas e os tratavam como se não fossem regenerados e não tivessem o Espírito Santo para guiá-los. Ele os repreende com as seguintes palavras: Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Portanto, o líder não precisa especificar o modelo da roupa que não convém os membros usar, mas deve transmitir o que Paulo escreveu em 1 Timóteo 2,9, onde ele orienta as mulheres a vestirem com pudor, que significa sentir vergonha de expor seu próprio corpo e sua sexualidade. Assim, elas entenderão que não deve adquirir roupas curtas, justas e transparentes. Basta ensinar o que está escrito e deixar que o Espírito Santo os ensine qual modelo usar. Deve-se ensinar que as roupas e a aparência do homem devem ser diferentes da mulher, conforme Deuteronômio 22:5, e deixar que o Espírito Santo lhes oriente o modelo de roupa mais adequado para o seu sexo. Deve-se ensinar a ter modéstia no uso de joias, adornos, nos cortes de cabelo e no penteado conforme 1 Timóteo 2,9 e deixar que eles decidam se devem usar e qual modelo é modesto. Deve-se ensinar que os beberrões não entrarão no reino de Deus conforme 1 Coríntios 6,10 e deixar que o Espírito Santo lhes ensine o que devem beber e a quantidade. Deve-se alertar sobre os pecados que podemos cometer através da internet e outras mídias, sem proibir utilizar os aparelhos nem as redes sociais. Portanto, não se deve ditar para as pessoas o que devem ou não usar, mas orientar sobre os tipos de pecados que cometerão se fizerem uma má escolha. O pecado não é utilizar algo ou adotar um costume, mas a forma como utilizá-lo. Havendo necessidade, a igreja pode instituir regras mais rígidas para aqueles que têm cargo na igreja a fim de servir como exemplo. Não adianta obrigar os demais membros a adotarem usos e costumes que não querem, pois Deus só aceita a obediência que vem do coração e não por imposição. Não se deve ensinar na igreja mandamentos além dos que Deus já deixou nas Escrituras. A partir da morte de Jesus, é o Espírito Santo que escreve sua lei no coração dos cristãos, e não os presbíteros, conforme Hebreus 8, 10, 11. Deve-se deixar os cristãos livres para escolher o que usar, para que manifeste o caráter dos justos e dos ímpios.
O cristão não deve ter bons usos e costumes para ser salvo, mas como gratidão pela sua salvação operada por Jesus Cristo. Portanto, os usos e costumes têm íntima relação com a doutrina bíblica do pecado e da salvação, pois são através dos usos e costumes que expressamos nossa fé, que nos livra do pecado para a salvação, ou a falta de fé que nos leva ao pecado para a perdição. Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe e comente abaixo para que o YouTube envie este vídeo para as demais pessoas. Até o próximo vídeo!